Boa noite, aula de arte com a professora Heloísa. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a arte barroca no seu contexto europeu. Eu quero que primeiramente vocês reparem neste slide de abertura que nós temos artes que vão além do complexo ali Europa. Nós temos algumas obras do Aleijadinho, que vão ser do barroco brasileiro, e nós temos a mistura de diversos países aqui, como a moça com o brinco de pérola, que ela faz parte do barroco holandês. O termo barroco ele era inicialmente depreciativo, a palavra significa disforme, absurdo ou grotesco. Algumas fontes vão falar que barroco seria uma pérola irregular. A maioria dos movimentos, na verdade, recebe o nome de uma forma pejorativa. Os movimentos eles dificilmente são aceitos de primeira. Então, o termo barroco ele era depreciativo, sim, inicialmente, tá? Ele está muito associado à arte feita por encomenda pela Igreja Católica, ele tem um contexto bem forte ligado à religião, porém não existem obras barrocas apenas ligadas à religião, como nós vamos ver mais para frente, tá? O seu design é complexo e a aplicação de luz e sombra na pintura. A luz e a sombra elas vão servir para dar drama nas obras de arte. O principal intuito estético da arte barroca é o drama, ele queria comover as pessoas. Quando se fala em comover as pessoas, para que o barroco quer comover as pessoas? O barroco ele vai surgir em um contexto de reforma protestante. A reforma protestante, liderada pelo Martinho Lutero, ela vai fazer com que surjam novas religiões. A primeira vai ser a religião luterana, né, fundada por ele. Depois vão surgir outras religiões impulsionadas, né, tendo ele como primeira ideia ali, como a calvinista e a anglicana. E com o surgimento de novas religiões, a Igreja Católica ela vai perder poder religioso, poder político, poder econômico. Como uma tentativa de recuperar os seus fiéis, recuperar o seu poder, recuperar a sua economia, a Igreja vai tentar reconquistar os seus fiéis e também conquistar fiéis novos. Através do quê? Da chamada Reforma Católica ou Contra-Reforma. Amplo movimento de moralização do clero e de reorganização das estruturas administrativas da Igreja, na esperança de recuperar os seus fiéis. Vai ter como líderes alguns papas, Paulo III, Pio V e Sixto. Observem nas obras que já tem um intenso uso da luz e da sombra e o uso do vermelho. Por quê? O vermelho ele representa sangue para representar drama, e neste caso, como no caso dos papas, ele representa poder. Perceba que a luz ela é direcionada para onde você quer que o espectador observe. Existe uma claridade muito grande no rosto do Papa e na sua mão em posição de bênção, para tornar o Papa uma figura, vamos dizer, uma figura mais próxima de Deus, ele como um representante de Deus, como um ser de luz que abençoa. Aqui o mesmo contexto, o uso do vermelho como símbolo de poder, a luz e a sombra, pensando no foco. Características da pintura barroca. A composição ela é assimétrica em diagonal. O que quer dizer assimétrico em diagonal? Que não é uma composição estática, ela não é equilibrada, ela não dá uma sensação paradinha, ela é assimétrica em diagonal, quer dizer o seguinte, a linha diagonal é aquela linha de lado, né? Aquela linha que vai descendo. E o que acontece? Essa linha, ela dá a sensação de movimento. Se você pega e coloca uma régua na posição diagonal, ela não vai ficar parada, ela vai cair. Então, lembre disso. Diagonal significa uma linha que dá a sensação de movimento. Então, elas vão dar sempre a sensação de movimento. Vai ser tudo num estilo grandioso, muitas obras feitas em grande escala, feitas realmente obras de 2, 3 metros, monumental, vai ter muito retorcido, muito detalhe, e ela não vai ser geométrica e equilibrada como a renascentista. Como eu falei, o que vai prezar aqui vai ser a questão
realmente da emoção. Acentuado o contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos, era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade. Então tá. O que acontece? A luz bate onde é o foco da imagem e o escuro fica o fundo, que não interessa. Então isso ajuda no drama e ajuda na sensação de frente e fundo. Realista, abrangendo todas as camadas sociais. Então aqui nós vamos entrar um pouquinho naquela história do Caravaggio. De que o Caravaggio ia lá beber os seus vinhos e ele via uma pessoa comum no lugar e falava, vou representar você como São Mateus. E aí ele memorizava o rosto daquela pessoa e representava São Mateus como uma pessoa comum. Para quê? Para os fiéis conseguirem se ver nas obras de arte. Ele pegava retratos de pessoas comuns, dava uma medalhizada, dava uma bonitadinha ali, e colocava eles como figuras sacras, para aproximar os fiéis da igreja, aproximar os fiéis de Deus, para que eles se sentissem parte daquilo. Escolha de cena no seu momento de maior intensidade dramática. Drama é a palavra central do barroco. Então aqui, já citei o Caravaggio, né? Caravaggio. O que melhor caracteriza sua pintura é o modo revolucionário como ele usa a luz. A luz é um foco muito importante, principalmente no Caravaggio. Cada artista vai ter um estilo diferente, mas o Caravaggio ele vai ser muito forte nessa questão do vermelho, do preto e do branco, luz, sombra e vermelho de poder e de sangue. Ele não aparece como reflexo da luz solar, mas é criado intencionalmente para o artista para dirigir a atenção do observador. Então não é uma luz natural, é uma luz artificial, pensando realmente no foco do olhar. Nós temos a obra A Conversão de São Paulo. Eu quero que vocês observem que a obra ela trabalha com essa luz e a sombra no seguinte momento. O homem que está lá atrás, o cavalo, ele está mais escurecido, porque ele não é tão importante quanto São Paulo que está deitado no chão. Onde está a luz mais forte? Está na relação entre a pata do cavalo e São Paulo que vai receber o pisão, né, do cavalo. Então a luz branca ela está focando no drama da situação. O vermelho na roupa com representações de sangue e de poder, embora não haja sangue na cena, mas o vermelho ele puxa para essa questão da violência, puxa para o drama, né? Aqui nós vemos uma bela representação da questão de bem e mal, desses opostos que se fala tanto. Aqui nós temos Madonna e a criança e Santa Anne. O que é isso? Madonna são as Nossas Senhoras. Madonna é a Mãe de Deus. E a Mãe de Deus está fazendo a criança pisar na cobra. E a cobra é a representação de todo o mal. Então o bem está nessas pessoas, que são pessoas santas, e o mal está na cobra, que representa o diabo e os pecados. Nós vamos ter outro artista que é o Velázquez. O Caravaggio ele estava muito ligado à questão religiosa. O Velázquez ele está ligado à questão da burguesia, está ligado às pessoas ricas, está ligado à representação da nobreza. Além de representar pessoas da corte espanhola do século XVII, Velázquez ele procurou registrar em seus quadros também os tipos populares do seu país, documentando o dia a dia do povo espanhol num dado momento da história. A obra mais conhecida do Velázquez vai ser a obra das Meninas, que está no Museu do Prado, em Madrid. E assim, ela foge daquele contexto geral religioso do barroco e ela é o lado do barroco de representação da nobreza. Nós vamos ter uma mulher muito importante no barroco no contexto da Europa, que é a Artemisia Gentileschi. A Artemisia Gentileschi ela é a maior artista feminina do século XVII. Ela tem um estilo parecido com o Caravaggio, porém, o estilo dela ele é muito mais violento, vamos dizer. Ele é muito mais expressivo, muito mais dramático que o Caravaggio. Ela usa uma iluminação dramática e demonstra um espírito rebelde. Na obra a seguir é uma passagem do Antigo Testamento. Vamos ver. Judite degolando Holonophis, da Artemisia Gentileschi.
Ela não foi a primeira pessoa a retratar essa cena. Caravaggio e outros artistas já fizeram versões anteriores da Judite de Goulandolo-Orphs, só que a composição dela é muito mais dramática do que a dos outros. Porque eu quero que vocês observem o que eu falei lá no comecinho. O corpo dele, ele está em uma posição diagonal. Ele está em uma posição com a sensação de movimento. Todos os braços, a espada e tudo traz a atenção central para a cabeça que está sendo degolada. E elas fazem isso com uma expressão de ódio, com mais vontade, vamos dizer. Ao contrário das obras anteriores, como a de Caravaggio, onde elas parecem fazer isso com um pouco mais de receio. Mais detalhes sobre a Artemisia e sobre essa obra, vocês vão ver no vídeo que eu coloquei o link para vocês no chat. Vou colocar também na descrição do vídeo postado no YouTube. Entramos na questão da escultura barroca. Como eu já falei lá no começo, o negócio vai ser sempre grandioso e sempre dramático, né? Com o intuito de convencer os fiéis com clareza e emoção dos preceitos da igreja, a arte barroca é dramática e exuberante, carregada de excessos decorativos. Vai ser sempre tudo muito detalhado. Muito, muito, muito detalhado. Vão ter detalhes de dobras de tecido, vai ter sempre alguma coisinha retorcida ali, o negócio vai ser sempre bem elaborado. Há predomínio do movimento e da assimetria nas formas, recursos que aumentam a expressividade das figuras. O fato do negócio ser assimétrico dá a sensação de movimento, vai dar mais expressão, muito mais expressão do que eu colocar uma obra estática em posição de sentido, né? Suas características são predomínio de linha curva, drapeado, uso do dourado. Os gestos e os rostos dos personagens revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade que ainda não existia no Renascimento. O negócio vai ser sempre muito emotivo, vai ter sempre a sensação de movimento e emoção. Nós vamos ter como representante de destaque da escultura o Bernini. Esse é um autorretrato dele, para vocês conhecerem o rostinho do Bernini. A obra de destaque do Bernini, uma delas, né, porque ele tem muitas obras muito importantes, é o Êxtase de Santa Teresa. O Êxtase de Santa Teresa é uma obra famosíssima no mundo inteiro. E o engraçado é que ela está localizada em uma igreja, em um local bem retirado, ela está em difícil acesso. Embora ela seja uma obra grande e famosa, ela ainda está preservada no seu local original e é um local mais retiradinho. A obra é feita para a capela lateral de uma pequena igreja, por encomenda do cardeal Frederico Cornaro. Representa o episódio narrado pela santa espanhola Teresa d'Ávila em sua autobiografia. A santa ela foi canonizada em 1622 e ela estava sendo muito popular no momento em que a obra foi feita. Mármore, bronze, vidro e afresco, combinando ele com elementos arquitetônicos. Percebe-se uma interação entre a escultura e a arquitetura no momento em que a obra se utiliza dessas linhas douradas na parede do fundo para dar uma sensação de divindade, de subida aos céus. E observe o rosto dela como tem uma expressão forte. O rosto do anjo também tem uma expressão forte. E a quantidade de detalhes endrapeados da roupa, como a roupa ajuda no movimento, ajuda no drama. Até o pé é extremamente detalhado. Então, a escultura ela sempre vai ser grandiosa e com muitos detalhes, muito movimento e muito drama. Aqui estão as referências, né, que eu utilizei para formar a nossa aula. E eu quero que vocês continuem o estudo, indo agora para o barroco holandês, onde nós vamos focar na artista Clara Peters ou Clara Peters.